Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje vamos ler Lucas capítulo 19 e espero que Deus te abençoe nessa leitura e que você seja muito edificado pela palavra de Deus e que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo. Amém? Amém? Lucas capítulo 19. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu em toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que se hospedara com um homem pecador. Entre mantes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, aquele que se arrepende dos seus pecados, ainda que tenha pecado muito, Deus perdoa. É isso que nós aprendemos com Zaqueu, o publicano. A parábola das 10 minas. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviavam após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque fosse fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não pusesse o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros? E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a minha mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo que tem, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, Deus nos ensina aqui que nós devemos saber administrar aquilo que Ele nos dá. E Deus nos ensina aqui que Ele vai nos recompensar se nós somos fiéis em administrar aquilo que nós temos recebido da parte dele. Então, se nós recebemos mais coisas, nós vamos ser recompensados com mais. E isso se aplica também ao reino milenar de Cristo. Quando Cristo voltar, vai ter o reino de Cristo. Nós vamos receber coisas para cuidar desse reino. E, de acordo com aquilo que nós fizemos nessa terra, nós vamos receber galardões. Então nós devemos vigiar e orar e ser fiéis a Deus em todas as coisas. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, falando em reino, vamos ler isso aqui, ó. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis um preso, um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim:
porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus que disseram em meia multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, Jesus entra em Jerusalém com um jumentinho, né? A gente vê que ele entra com jumentinho, as pessoas dizem: bendito é o que vem em nome do Senhor. E agora vamos ler: Jesus chora à vista de Jerusalém. Olha só. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da sua visitação. Então, veja, Jerusalém, eles reconheceram Cristo, até reconheceram alguns ali, reconheceram Cristo, a gente vê aqui, né? Mas Jesus vai voltar um dia, e ele vai ser o rei que governa Jerusalém, mas antes que ele venha, eles vão dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Vai ser falado a respeito de Jesus. Antes que Jesus venha, eles vão reconhecer Cristo. Aqueles, no caso, judeus, vão reconhecer Cristo como o Senhor de Jerusalém. Eles até reconheceram, muitos reconheceram aqui. Mas a gente vê que os sacerdotes, pessoas de grande importância, não reconheceram. Por isso que eu falo que muitos não reconheceram ele. Por isso que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas aí o que aconteceu? Muitos rejeitaram, né, Jesus? E Jesus prevê e fala que Jerusalém virão sobre ti, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Então, isso aconteceu. Jerusalém foi invadida no 70 depois de Cristo e fizeram um estrago lá. Isso vai acontecer também no fim, antes de Cristo voltar, né? Jerusalém vai ser invadida de novo. No caso, Israel vai ser atacada de novo. E nós devemos orar por Israel, para que a fuga deles não seja no inverno ou no Shabat, né? Então isso está muito perto de acontecer, de ter uma falsa paz mundial e de um anticristo invadir Israel. E isso está muito perto de acontecer, meus irmãos, e nós devemos estar ligados. A purificação do templo. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. O mestre ensina no templo. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, contudo não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Então, muitos aqui não reconheceram Cristo, mas os humildes reconheceram Cristo, entendeu? Então, muitos judeus maiorais, fariseus e tudo mais ali, não reconheceram Cristo. Mas os humildes, judeus humildes, e a gente vê que pessoas humildes reconheceram Cristo como seu Salvador. Pessoas que não eram merecedoras, que se achavam indignas, foram as que reconheceram Cristo. Amém? E a gente vê que ele mostra aqui sobre a entrada triunfal dele, e depois a gente vê que depois dessa entrada triunfal, a gente vai ver que Jesus a gente vê que depois o mesmo que aclamaram, que ficavam lá olhando aquela entrada triunfal de Jerusalém, muitos ali não fizeram nada quando ele foi crucificado, né? Para se cumprir, né? O que fora dito, o judeu foi morto na cruz, mas ele ressuscitou e ele vai ser o judeu que vai governar a terra. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Aquele que foi negado diante dos homens, Deus um dia vai pô-lo como governador de toda Jerusalém. Ele já é rei da terra, só que ele é um reino espiritual. Um dia vai ser um reino visível, todo olho verá. Amém? Pai Deus, obrigado pela leitura de hoje, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra de hoje, Pai. Obrigado, Pai. Amanhã vamos ler Lucas 20, Pai, e vamos ser cada dia edificados pela Tua palavra, Pai.
Senhor, o Senhor é maravilhoso e sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado por essa leitura. Que o Senhor nos guarde do maligno e que o Senhor proteja nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, pessoal. Fui!